pessoal. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. E chegou aquele momento aguardado, domingo inteiro, aquele momento do Evangelho no lar, aquele momento sublime de comunhão com a falange de Maria, que vem fluidificar nossas águas, vem dar paz ao nosso lar, mas para isso tudo acontecer, nós nos preparamos, nós lemos o Evangelho juntos e oramos. Essa é a diferença que faz você ter uma semana abençoada, uma semana difícil, arrastada, pesada. Tudo é uma questão de preparação. E vamos então receber a nossa convidada, nossa querida Renata. Salve Jesus, Renata, salve seja Jesus. Bem-vinda. Muito obrigada, salve Maria Santíssima. É uma alegria ter a Rê aqui com a gente. É a minha alegria também, né? E observem que a Rê veio hoje conversar com a gente com um tema super complexo, né? Que já deu pano para manga, né, Rê? Muito pano para manga. Mas vamos então entender, porque na bandeira do Espiritismo, né, da reforma íntima, e principalmente na bandeira que Jesus nos ensinou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos entender um pouco melhor o que Jesus ensinou sobre o casamento. Vamos correr nesse trecho do Evangelho. Então vamos lá, e vou ler, hein? Evangelho de Jesus, né? Jesus ensina sobre o casamento. Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 12. Depois de Jesus ter terminado de dizer essas coisas, partiu da Galileia para a região da Judéia, no outro lado do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os doentes ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus com o fim de colocá-lo à prova e lhe perguntaram: é permitido ao marido se divorciar de sua esposa por qualquer motivo? Mas Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram as Escrituras que dizem: no princípio o Criador os fez homem e mulher? Depois ainda Deus disse: por isso o homem deve deixar seu pai e sua mãe e unir-se à sua esposa, e os dois serão um só corpo. Assim, eles não são mais dois, mas sim um só. Portanto, que nenhum homem separe o que foi unido por Deus. Mas os fariseus tornaram a perguntar a Jesus: por que então Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e repudiar a esposa? E Jesus lhe respondeu: Moisés fez isso por causa da natureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação não era assim. Eu certamente lhes digo: se um homem se divorciar de sua esposa sem ser por motivo de imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e sua esposa, então é melhor não se casar. Jesus, porém, lhes disse: não são todas as pessoas as que aceitam este ensinamento, mas apenas aquelas a quem Deus deu a habilidade de aceitá-lo. Há vários motivos pelos quais alguns homens não se casam. Alguns deles não se casam porque nasceram sem ter a habilidade de gerar filhos. Outros porque os homens os fizeram ficar assim. E outros ainda não se casam por causa do reino de Deus. Quem puder que aceite este ensino. Maravilha. E vamos ver então o que Allan Kardec traz para nós, através do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 2 e 5. A não ser o que
precede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. No casamento, o que é de origem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas a condição que regulam essa união são humanas. Quando Deus disse serão dois numa só carne, e quando Jesus advertiu não separe o homem o que Deus juntou, isso deve ser entendido segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei instável dos homens. O divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato, é real. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Quando Cristo acrescenta no princípio não foi assim, ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não sobre a vaidade ou ambição, e não davam motivo ao repúdio. Cristo especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, no caso do adultério. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens do seu tempo. A lei mosaica previa a lapidação para esses casos, no caso do adultério. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade que entrou na ignomínia decorrente da proibição do casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, com todas as leis dessa natureza, devia sofrer a prova do tempo. Renata do céu, quanta coisa, não é? Nossa. Você que está ouvindo, a gente fala assim, Jeane, e agora? Como é que nós vamos entender isso tudo? A palavra-chave que eu vejo aqui é aquela célebre frase, né, que é dita nas igrejas, por ocasião dos casamentos, que Deus uniu, o homem não separa. Isso. E não separa mesmo. Mas o que Deus verdadeiramente uniu. O que a gente vê, isso vem dos tempos, né? São os casamentos por conveniência, ou nem casamento mais tem hoje, né? Aquela coisa bem moderna. As pessoas ficam, né? Enquanto existir, eu penso alguma coisa que eu posso me aproveitar um do outro, né? Quando aquela união não é legitimada, né, pelos princípios de Deus, eu fico porque eu fico até quando me interessar, né? Só que esse fica por ficar quase sempre é movido pela carne, né? Pelos instintos sexuais, e por mais que você tente por vezes driblar as situações da vida, né? Que são as lutas que exigem muito mais do que físico, exige espiritual, exige amizade, né? Eu ouço muito a Esmeralda, e assim, uma coisa que ela fala bastante, e isso fica na minha cabeça, na minha mente, e né, perdura, que tenha, todas as vezes que alguém passa, ela fala, tenha no seu companheiro o seu melhor amigo.
Excelente. Isso Porque mesmo. se você não tiver o seu companheiro, o seu melhor amigo, você não vai ter nada. Porque o seu amigo, você briga, mas você acolhe. O seu amigo, você aconselha verdadeiramente. Você fala com o seu amigo, você diz para ele as coisas que você está sentindo. O seu amigo. Sim. E o seu amigo você chama para sair, o seu amigo você compartilha seus segredos, compartilha todas as suas alegrias e as suas tristezas. Por que não o seu companheiro? Então, se o seu companheiro não for amigo, e vai chegar também numa época em que sexo vai embora. Com certeza. Né? Quando você estiver mais velho, e o que vai ficar? A amizade. Sim. E é daí, desse comprometimento, que vem o amor. E é daí que o comprometimento com Deus. Porque quando você gosta daquela pessoa, você é amiga dela, você gosta, você está junto para o que der e vier, não é qualquer coisa que vai te abalar. Perfeito. Não é uma pessoa que vai estragar, não são algumas mal entendidos. Outras pessoas não vai abalar o casamento. Sim. Né? De ambos os lados. Então, assim, é assim que acontece. Mas eu acredito também que, perdoe, né? 70 vezes 7. Sim, sim. Mas esse 70 vezes 7 tem um final. Esse final são de vários modos. No caso aqui, por exemplo, você nem sabe, às vezes, quantas vezes você já casou com aquela pessoa em outras encarnações. Eu estou falando da minha opinião, tá, pessoal? De repente, eu venho a várias e várias encarnações, e nós estamos passando por alguns problemas, e chega numa data, chega numa encarnação e parou. Né? Ninguém foi para frente, ninguém foi para trás. Uhum. Cessou. Deus vai cessar isso também. Sim. Mas não é qualquer coisa. Hoje, assim, ai, meu marido não quis, sabe, ele não quer sair comigo, ele não quer isso, não quer aquilo, vou me separar. Ai, eu casei, estava lindo meu casamento, não sei o quê, mas meu marido, nossa, ficou doente, só fica doente, não quero mais. Ah, não tem dinheiro para nada, sabe, ao invés de você ajudar, não, ele não tem dinheiro... Não, também não, não dá mais, sabe? Não. Quando estava dinheiro, tudo bem. Agora, sem dinheiro, eu vou ter que aguentar ele. Que houve, na verdade, foi vontade por conveniência. União por interesses. União por interesses e isso, com certeza, não é de Deus. Isso fica muito claro. Porque quando a gente pensa numa união de espíritos afins, a gente lembra, por exemplo, de Lívia cantando há 2000 anos para o seu esposo, alma gêmea da minha alma. E se vocês pararem para ler a história, em dado momento ela chega para Jesus e fala, Senhor, não está dando certo. Aí o que Jesus fala para ela? Minha filha, vai cuidar do seu marido. Exatamente. Essa é a sua missão. Que por vezes a pessoa, como a Rê falou muito bem, se vem a primeira dificuldade, mas não era bem isso que eu queria, não era bem assim. O que Jesus falou aqui no Evangelho, da questão do divórcio, salvo quando questão de imoralidade, de adultério, porque naquela época, vocês lembram da passagem do Evangelho, aquela mulher que foi pega em adultério foi levada para a praça pública para ser apedrejada. Então, diante de uma situação absurda de violência como essa, criou-se com o amparo da lei, porque isso é o direito, né? Ele caminha dando subsídios e o Espírito da Verdade falou muito bem, na verdade, a lei só veio regulamentar aquilo que de fato já existe. Eu não queria mais ficar junto com ele e vice-versa. Então, veio a lei e diz, ok, já que vocês não querem mais ficar juntos, vamos tratar de dar, então, lá atrás, no início, a separação e depois, agora, o divórcio direto. Mas observem que aquele momento, aquela vontade de ficar juntos foi manifestada no início
seja lá qual foi o motivo, né? Mas num dado momento não quero mais. Então, quando essa vontade de dizer não quero mais, e Jesus chama a atenção da verdade sobre o casamento e nos ensina que, acima de tudo, e ele falou isso muito bem. Vocês não leram a Escritura? Que dizia que no princípio o Criador, por vezes estamos na condição de homem, de mulher, somos espíritos eternos, né? Exatamente. Então, buscar essa comunhão do espírito, entendendo a necessidade do companheiro, que pode estar num corpo masculino, mas ter um coração tão grandioso, até mais feminino do que da própria esposa. Isso não significa fragilidade. Significa olhar o próximo, como diz Emmanuel, com o olhar de Jesus. Ah, Giane, mas isso é muito difícil. É difícil, mas é difícil mesmo. A convivência é difícil, mas eu penso, Rê, que tem que ser difícil mesmo, até para que os espíritos valorizem aquele momento da reencarnação. E assim vai tirando as arestas, né? Se no passado eu anqueto a cabeça, nessa eu só te dou um chute, né? Então vamos ser mais suaves. E o que Jesus veio dizer é exatamente isso. Quando ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele dá essa mensagem momentos antes de ser crucificado. Foi a última ceia, em que ele lava os pés. Já imaginou se ele lá tivesse olhasse para o pessoal e falasse, olha só, estou morrendo aqui, vocês vão ver comigo. Vocês vão se ver comigo. E, aliás, olha isso, gente. A grandeza. A grandeza. Então, ele deixou para a gente o perdão, né? Deixou para a gente também, com as reencarnações, o livre-arbítrio. Quem não precisa reencarnar, não vai reencarnar, está lá, no plano espiritual. Mas se nós reencarnarmos, estamos aqui, reencarnamos, é porque nós precisamos passar por uma etapa de acontecimentos bons. Os ruins somos nós mesmos que trazemos. Muito bem, é isso mesmo. Né? Isso mesmo. Deus, ele deixa tudo aqui. Eu costumo dizer que a Terra é o umbral mais lindo que eu já vi na minha vida. Bonito, gostei. Ou que eu já posso ter lido em qualquer livro. A Terra é um umbral mais lindo. Eu tenho um luar, eu tenho sol, eu tenho mar, eu tenho vento, eu tenho chuva. Eu tenho como plantar, como comer frutas maravilhosas. Verdade. Gente, não é possível, né? É o paraíso. É o paraíso. É verdade. É o paraíso. E aí Deus colocou aquele monte de... Deus deixou a serpente também no paraíso. Por quê? Porque nós precisamos aprender a dizer não. Nós precisamos aprender a sair de situações erradas e ruins. Nós precisamos, porque esse é nosso aprendizado. Então, assim, a gente tem que pensar bem quando a gente vai sair com alguém. Pensar muito bem. Não, os olhos falam tudo. Olhos, eu estava ouvindo acho que eu nem sei, foi numa rede social, alguma coisa assim, dos olhos de um psicopata. Esse olhar não muda. Assim como é o olhar e o que eles falam. Eu não preciso ser psicólogo ou psicanalista, mas eu preciso ser atenta. Uhum. Nós precisamos aprender. E isso, para mim, a mediunidade me ensinou bastante. Algumas pessoas podem até, a princípio, me enganar. Eu não sou, né? Todo mundo é falível, né? Mas você vai prestando atenção. Por isso o tempo. Por isso que você não pode já chegar e já confiar assim, de cara. Não faça isso. Você tem que prestar atenção, porque o tempo vai dizer para você quem é aquela pessoa, porque tem atos falhos, tem palavras que as pessoas falam, gestuais, e tem algumas coisas que são pontuais, em pedofilia, em adúlteros, narcisistas, em psicopatas. Tem coisas que são pontuais, que dá para a gente saber, conhecendo essa pessoa assim, uma semana.
Então, a gente precisa prestar atenção. Então, a gente não vai casar com nenhuma pessoa dessa. Sim. Né? Essa pessoa, ela vai ter um histórico. Se ela não tiver, ela tem um histórico. Se ela não tiver um histórico familiar, ela tem um histórico na vizinhança. Gente, a gente precisa saber, sim, com quem nós estamos nos casando, com quem nós vamos conviver. A gente precisa saber, sim. Para quê? Para que a gente não tenha um divórcio, para que não fique separando. Ou em crimes, né? Pior, crimes violências, né? Que é muito comum hoje em dia. Exatamente. Então, para isso, existe isso que ele nos diz, né? Ele não é uma imposição que você não pode, mas utilize da sua perspicácia, utilize da sua inteligência. Simples como os pombos, mais prudentes como as serpentes. Exatamente. Vamos ser simples como os pombos, mas muito prudentes como as serpentes. Então, assim, a gente precisa sempre prestar atenção ao nosso redor. Deus não proíbe nada, mas Ele te dá o livre-arbítrio para você saber o que você pode e o que não pode fazer. Sensacional. E vamos nos envolvendo com o amor daquela mulher que aceitou ser a mãe do nosso Mestre Jesus e que nesse momento, com as suas servas, visita os nossos lares, colocando, magnetizando o fluido, magnetizando os nossos espíritos. Doce Maria de Nazaré, nos envolva com seu amor, Mãe, tocando os nossos corações nessa noite, que foram abertos como flores, a palavra e a voz do teu Filho Jesus Cristo. Maria, envolva-nos com a tua luz, com a tua sabedoria, com teu olhar meigo e humilde, mas extremamente corajosa em todas as coisas que fez e que faz por todos nós. Essa noite, Mãe, toca o coração de todos nós com a luz do seu Espírito, dando-nos força, Mãe, para vencermos as lutas da vida, para lidarmos com o nosso companheiro, com a nossa companheira, vivendo o amor que o teu Filho Jesus Cristo nos ensinou. Que a tua paz, Mãe, esteja conosco em todos os momentos. Abençoa a semana com a luz dos teus olhos. Passa na frente, Mãe, abrindo os caminhos, protegendo os nossos lares, nossos familiares que recebem nesse momento o seu abraço de amor. Bênção, Mãe. Sentindo esse abraço forte de Maria, com a sua voz nos nossos ouvidos. Filho, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui, com essa emoção, né? E vamos tomar as nossas águas e você tome aí na sua casa também. Como a rede disse muito bem, gratidão por termos água, né? Por vivermos nesse lindo umbral que é a Terra. Não é? Adorei, adorei. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Por mais problemas que nós temos em qualquer área, é maravilhoso estar aqui. Eu agradeço a Deus todos os dias. Verdade. Todos os dias. É maravilhoso ter o Evangelho no lar, ter a Rei aqui com a gente. Volte Obrigada. sempre. Voltarei. Gente, que vocês tenham uma linda e abençoada semana com Jesus, com Maria de Nazaré, com esse sorriso da Renata.
Que vocês tenham um ótimo. Já começa bem, olha, hoje, o primeiro dia da semana, já começou maravilhosamente bem com o Evangelho no Lar. E a Giane me convidou hoje, então foi melhor ainda, melhor para mim também, hein, gente? Tenho certeza que será a melhor semana da sua vida. Será. Salve Beijo Jesus. no coração. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Salve Maria. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.